Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segue-me e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca, consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai, Zebedeu, na barca com os empregados e partiram, seguindo Jesus. Palavra da salvação. Hoje Jesus nos chama a uma reflexão sobre o nosso chamado vocacional. Mas para que nós possamos corresponder esse chamado vocacional, nós precisamos primeiro aderir àquilo que é a sua proposta de seguimento. Porque Jesus vai dizer: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Isso significa que os antigos que esperavam a vinda do Messias, esperavam o Salvador, eles ali estavam naquela angústia e esperança daquele que viria. Mas nós já conhecemos aquele que é o Messias, que é Jesus Cristo. Por isso que o tempo já se completou, porque nós não podemos e não precisamos mais ficar esperando a vinda de alguém, porque este prometido, desde a antiguidade, chegou e se revelou a nós como Filho de Deus, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele também vai dizer que o reino de Deus está próximo, porque uma vez que Jesus Cristo é Deus e o reino é o próprio Deus, a presença de Cristo na nossa vida é sim já a experiência do reino dos céus. E é a partir disso que nós vamos adentrando naquilo que é o chamamento essencial para a nossa vida. Jesus vai dizer: convertei-vos e crede no Evangelho. Esse convertei-vos, ele é essencial, porque nós precisamos aprender a mudar, de converter a nossa direção de seguimento. Porque antes nós seguíamos outros caminhos e agora nós precisamos seguir a Cristo unicamente. Também essa conversão, ela é de mentalidade. Nós precisamos mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de refletir sobre as coisas, de avaliar numa verdadeira hierarquia de valores. E depois nós precisamos também ter uma mudança de sentimentos, converter o nosso coração, para que nós possamos desejar mais as coisas de Deus do que as coisas do mundo, muito mais aquilo que é eterno, ou seja, aquele que é eterno, do que as coisas passageiras. E é dessa forma que a obra de conversão vai acontecendo na nossa vida. Depois, Jesus ele nos chama a um seguimento, mas é um seguimento para um discipulado, porque nós somos chamados a aprender a ser pescadores de homens. Isso significa que nós somos chamados a participar da missão do próprio Cristo Jesus nessa terra, que é uma missão de salvação. Por isso que essas três realidades que nós vemos aqui no Sagrado Evangelho de hoje nos chama a uma adesão ao seguimento de Jesus Cristo. Porque é no seguimento de Jesus Cristo que nós vamos aprendendo a corresponder o chamado dele na nossa vida. Porque diante do chamado vocacional, nós precisamos aprender a responder três coisas na nossa vida, que são as três vocações que a nossa vida está imersa
E enquanto nós não conseguirmos ir identificando esses chamados de Deus para a nossa vida, nós não conseguiremos ser felizes e realizados. Nós não conseguiremos verdadeiramente se ver plenos numa vida que realmente dê sentido verdadeiro à nossa existência. Por isso que, se nós olharmos bem o Sagrado Evangelho, nós vemos que esse chamado de Jesus Cristo, esse chamado vocacional, ele tem a ver primeiro com aquilo para qual nós fomos criados, que é entender e reconhecer aquilo que é próprio da nossa natureza. Esse é o chamado de santidade, o caminho de santificação, que todos nós somos chamados a viver e experimentar neste mundo. Depois, a segunda vocação, o segundo chamado na nossa vida é o estado de vida, que nós precisamos aprender a corresponder, se é a vida religiosa, uma vida sacerdotal, ou uma vida matrimonial, ou uma vida de leigos celibatários, consagrados, talvez, numa comunidade, ou vivendo uma experiência de uma ordem terceira, de uma experiência religiosa secular. Nós precisamos aprender a discernir isso, porque se a gente não aprende a discernir o nosso estado de vida, nós não vamos conseguir ser plenos. E não sendo plenos, nós seremos sempre uma causa de queda para aqueles que estão ao nosso lado. Porque uma vez que nós não nos entendemos, nós também não permitimos com que aqueles que estão ao nosso lado também se entendam. Porque a nossa vida é um instrumento de anúncio, de chamado vocacional do próprio Cristo. Depois, o terceiro chamado, a terceira vocação, ela tem a ver com os nossos dons particulares, uma missão específica que Deus nos chama a viver, nos chama a cada vez mais a aprofundar, porque somente nessa terceira vocação que nós participamos desse pescar homens, desse salvar almas para o reino dos céus. Por isso que as duas primeiras coisas nós precisamos aprender a discernir bem, porque somente a terceira se planifica na nossa vida na medida em que nós vamos adentrando nessa reflexão daquilo para qual nós fomos criados, do nosso estado de vida, para que assim, nesse estado de vida, neste lugar, nós possamos servir com os nossos dons, colocando os nossos dons a serviço da obra da salvação das almas. É dessa forma que nós precisamos entender o chamado vocacional, que nunca é fácil de corresponder, porque Jesus ele nos chama e nós precisamos muitas vezes renunciar os nossos desejos, os nossos sonhos, para permitir-nos sonhar os sonhos de Deus na nossa vida. E é assim nós vamos tendo essa verdadeira paz interior, nos sentindo realizados, e nessa realização nós temos a certeza que estamos caminhando no caminho certo. Por isso nós precisamos aprender a corresponder o chamado de Deus na nossa vida. Esse chamado que vem do mais profundo do nosso coração. Esse chamado que nós precisamos, dia após dia, alimentá-lo, para que nós possamos se ver cada vez animados nessa obra divina que Deus assim começou e Ele quer a nossa ajuda para que essa obra continue sendo realizada. Por isso que o tempo já completou, porque nós não precisamos esperar mais ninguém, porque aquele que esperavam já chegou, é o próprio Cristo. E o reino de Deus está próximo. Que a nossa vida seja um reino de Deus para aqueles que nós encontramos, para que aquelas pessoas que ainda não conhecem a Cristo possam conhecê-lo através de nós. E assim nós adentraremos nesse grande caminho de conversão do discipulado para crer firmemente no Sagrado Evangelho, que é a palavra de Deus, essa palavra que nos exorta, mas principalmente nos chama a caminhar com Ele, para que com Ele
aprendamos a ser pescadores de homens, salvadores de almas para o reino dos céus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.